No dia 11 de novembro, Urano e Marte chegam ao auge do ciclo, trazendo o resultado daquilo que foi iniciado em 2022. E agora, será que as ações foram suficientes? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. É o auge, a colheita. Então vou deixar aqui o vídeo da quadratura que aconteceu no dia 26 de junho para a gente entender quais foram as energias que estavam desenhadas ali e o que vem à tona a partir de agora. A colheita, né? E quando eu falo isso, dá a impressão de que a gente já vai colher os frutos ali, encher o bolso de dinheiro, né? Ter os resultados de tudo, mas não é bem assim. O que acontece é, o que foi plantado, a gente precisa pegar o que foi plantado, né? Lá em agosto de 2022, então dá um trabalhinho aí para voltar nas agendas. Começou a desenvolver a partir de 26 de junho desse ano, né? E agora chega ao auge. Então aquilo que foi plantado, as ações, tudo que foi feito em relação a esses temas tende a vir à tona agora no que eu chamo de resultado. Ou seja, se foi o suficiente, né? Se foi bem empregado, se tomou as atitudes, mesmo lidando com as imprevisibilidades, com as rupturas, com o potencial de rebeldia, de revolta, de transgressão, de mudanças instantâneas ali que o Urano traz, agora alguma coisa vai ser colhida, nem que seja a percepção daquilo que precisa ser empregado, as energias que precisam ser direcionadas ou principalmente ali reforçadas para chegar na onde, né, ou chegar naquilo que se deseja. Dentro desse ciclo, o que tem que ser feito é alinhar os empreendimentos, alinhar os objetivos, né, as metas, desde agosto de 2022. Então foi ali que começou a brotar, né, as primeiras sementes. E agora, né, principalmente do dia 26 de junho para cá, que agora começou o desenvolvimento. Então foi uma tensão, né? Eu falei bastante disso aqui no canal, que precisava ser pensado para chegar agora ao auge, né? Representado pela oposição, que para a astrologia tudo é um aspecto, né? O ciclo chega ao auge, é similar a uma lua cheia, então tem clareza, por isso que a gente fala que traz à tona, né? Que vem os resultados dentro daquilo que foi feito ou não. Então é pegar isso e trabalhar, né, dentro daquilo que, né, foi iniciado no ciclo entre Urano e Marte e trabalhar para alcançar o que estava desenhado lá atrás. A oposição é um aspecto também de tensão, então não dá para ignorar, né? É mais um daqueles aspectos que a gente fica oscilando de um lado para o outro, né? Um efeito ali de gangorra. Então, ora eu tô com a imprevisibilidade, ora eu tô muito mais impulsivo no campo da ação e outra hora eu tô com o Marte aqui em Escorpião, né? Passando raiva, às vezes até de uma reação colérica, explodindo se não for dada a devida atenção a esse movimento. Então, o importante é ter a consciência do que foi iniciado, e é um ciclo mais anterior, vou repetir de novo, desde 2022 até 2024, e aproveitar agora, de acordo com aquilo que for colhido, né? Minhas ações foram suficientes? A pergunta que eu fiz na abertura. Eu ainda preciso me dedicar um pouco mais. A imprevisibilidade, essa coisa toda do Urano em cima do Marte, atrapalhou ou eu tô conseguindo lidar, né? Tô conseguindo extrair ali o positivo para eu alcançar os meus objetivos. Então é mais ou menos isso que precisa ser pensado. Então, relembrando rapidinho, né? O Marte é muito importante para a astrologia e para nós porque ele é um planeta pessoal que representa nossas atitudes, a nossa força guerreira interior, como eu gosto de chamar,
A raiva, né? A raiva é uma energia que impulsiona, que movimenta. Quando a gente fica com raiva, a gente vai dar um jeito, não importa na situação, né? Pisou no calo, a gente vai dar um jeito, vai fazer de alguma forma e vai acabar resolvendo. Isso é uma força de impulsão. Agora, quando a gente reprime a raiva, aí é uma outra história. Então ele está muito atrelado às realizações. É também chamado de o braço direito do Sol, porque o Sol fica lá cheio de vontades e quem sai para guerra, quem sai para buscar, quem sai para realizar é o Marte. Então também são as ferramentas que a gente pode utilizar na busca aí dos nossos objetivos, né, os recursos. Tem muita ressonância com o campo do trabalho, porque é uma principal área ali que a gente utiliza para modificar a nossa condição de vida, então está imediatamente ligada à realização. O Marte era o guerreiro dos deuses, né? O Ares da sabedoria grega. Era o que saía para as batalhas, era sempre convocado para fazer alguma disputa, alguma contenda, para brigar em nome dos deuses do Olimpo. Então ele carrega essa responsabilidade. Só que o Marte, por si só, ele já é impulsivo. Então quando encontra com certos planetas como Urano, né, vamos lembrar que o aspecto vem de aspectar, de enxergar, de ver. Então ele está num encontro, né? Um virado para o outro ali, um olhando para o outro nesse momento para ver o que foi feito dessas energias. Quando ele encontra com Urano, ele se torna ainda mais imprevisível, ainda mais rápido. Urano é uma oitava acima, é o ideal, né? Desde que foi destronado por Saturno ali a partir da castração, ele passou a representar outras coisas, outros ideais, né? Ideais de utopia, de liberdade, ideais de iluminação, a oitava acima de Mercúrio, no sentido de que a gente pode alcançar outros níveis de consciência, acessar outros níveis de informação que a gente ainda nem sonha. E olha que a gente já tem muita informação circulando no mundo, mas ainda tem muito mais. E para isso para chegar lá, a gente precisa acessar essas outras oitavas. Então ele faz como se fosse ali uma aceleração. O movimento dele é mais ou menos esse, né, do planeta, já indicando essa excentricidade, já indicando que de todos os outros ele é o que gira de uma maneira estranha. Então ele faz essa aceleração, meio que essa forçada de barra para ver se sobe ali o nível. O que acontece muitas vezes é que o impulso é tão forte para libertar, né, para liberar. Então, se o Marte estava ali aprisionado, né, não queria fazer um monte de coisa, morrendo de vontade, morrendo de raiva, no momento que encontrar com Urano, vai virar aquela chave e vai querer libertar toda a sua fúria. Então é por isso que é imprevisível. Então ele vai acelerando até o ponto do Marte se tornar ainda mais impulsivo. É por isso que a gente precisa ter o máximo de atenção aí nos próximos dias, cada um fazer a sua reflexão, ver em que nível dessa história tá, primeiro analisar onde tá, né, no passado lá, ver o que aconteceu, mas ver também como estão as cargas. Vai ser muito importante lidar com essas cargas. E uma vez que o Urano passa a simbolizar algo que paira sobre nós, né, que são os ideais, visionário, excêntrico, rebelde, transgressor, ele passa a exercer essa função no sentido do que a astrologia chama de transpessoal, ou seja, está além, né, daquilo que a gente compreende, daquilo que a gente consegue conceber. Lida com movimentos muito maiores, com movimentos sociais, coletivos, influencia tudo isso. Essa carga toda vem para o pessoal do Marte, né? Para o planeta pessoal que o Marte é. Então a nossa parte ali, que a gente analisa cada uma das nossas partes divididas em planetas, então a nossa parte ali de ação, de realização, de força, né, para mover as coisas é impactada por esse movimento de Urano. E daí vem a excentricidade. Aí até uma certa estranheza pode acontecer. Só que o mais importante é lidar com a imprevisibilidade que vai trazer para o campo do Marte. Quanto mais carga a gente tiver de raiva, de coisa acumulada, maior vai ser o impulso de Urano. Só que a gente vai resistir como sempre, né?
Então a tensão vem exatamente por isso. E como Marte é uma força que está atrelada a conflitos, o potencial explosivo está armado se a gente não der vazão a essas cargas todas aí até o dia da oposição. E para a gente se sintonizar, quais são as próximas datas? A gente tem até o dia 9 de março de 2024, né, de agora até lá, para fazer o que não foi feito, porque ali acontece a quadratura minguante e inicia a finalização do ciclo atual. Um ciclo que só termina de fato no dia 15 de julho de 2024. Então a gente tem um período longo aí para trabalhar, são vários meses, mas requer que a gente zele por isso, né? Pela nossa forma de agir, pelas nossas atitudes, porque quando chegar o novo ciclo, né, a história vai ser um pouco diferente, a gente vai ter muito provavelmente desperdiçado algumas oportunidades ou trazer algumas dificuldades, como por exemplo, estar com o campo de ação ainda mais paralisado por ter resistido a unhas e dentes o impulso de Urano. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Urano e Marte formam um aspecto de oposição, chega no momento da colheita do auge do ciclo acontecendo no dia 11 de novembro, às 18h11 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Urano a 21 graus de Touro, ainda retrógrado, e Marte a 21 graus de Escorpião, formando o aspecto exato de oposição. E é mais um auge, né, que a gente tem nesse momento, né, nesse período aí. Foram vários e agora a gente está chegando aqui no ciclo entre Urano e Marte. Urano que traz para o Marte ainda mais impulsividade, ainda mais imprevisibilidade, deixa ele ainda mais acelerado do que quando aconteceu com Júpiter. Então a gente tem que ter os radares ligados a 1000%, né? Causa rupturas, causa conflitos, porque às vezes a coisa é tão rápida, é tão imprevisível que a gente nem se dá conta. A mudança acontece e a gente só vai perceber depois. Isso é um dos efeitos que podem ser causados aí durante essa oposição. E a oposição, já falei algumas vezes, né? A gente, no campo da ação, da raiva, da realização, até do trabalho, porque o Marte tem forte ligação com o mundo do trabalho, é a força que a gente usa para realização, então fica oscilando para cá e de um lado para o outro, né? Numa espécie de gangorra. Ora é muito imprevisível, impulsivo, naquilo que vinha sendo desenhado desde o início do ciclo em 2022, o resultado que vem à tona agora não é o resultado esperado. Há grandes chances de a gente se deparar com surpresas, com coisas que a gente nem estava esperando. E também de agir de forma estranha, porque Urano também traz uma certa excentricidade, né? Principalmente para o Marte ali, que às vezes é muito afoito para tomar as atitudes. O Marte ainda passando em Escorpião, então tem muita coisa, né? Muita intensidade, é um signo do qual ele é corregente. Essa força, essa eletricidade, essa passionalidade do signo pode afetar muito ali. Enquanto do outro lado, o Urano está fazendo uma bagunça em Touro, né? Desde que entrou em Touro em 2019, vale a pena lembrar. Então, mexendo ali com o senso de realidade, mudando muita coisa, mexendo muito com os temas da materialidade, isso também tem efeito ali no Marte, porque, como eu falei, o Marte é uma energia que a gente utiliza muito para modificar, para realização, para moldar, vamos dizer assim, o plano denso da matéria, né? Marte é como se fosse ali as nossas ferramentas que a gente usa, não só as atitudes, mas também as ferramentas que a gente usa para fazer essa modificação. Acontece que com Urano essas modificações se tornaram imprevisíveis e muita coisa pode ter mudado no meio do caminho. Então o resultado esperado não é aquele que foi, né, de acordo com aquilo que foi plantado, muito dificilmente, por conta da imprevisibilidade, mas também por conta da ruptura. Um outro ponto é a rebeldia, né? Como que a gente vai viver tudo isso? Nos campos, a raiva acumulada pode ser uma ameaça nesse momento. Então é por isso que é muito importante colocar as coisas em movimento o quanto antes, né? Esse aspecto tá aí para acontecer no sábado, então a gente tem até lá para aproveitar, para
né, fazer o que não foi feito. De resumo é isso. O auge é sempre aquele momento dos resultados, mas também é o momento da gente perceber aonde precisa empregar mais energia e atuar, principalmente quando está falando de Urano e Marte. E não é só isso, né? Para quem tem um olhar bem atento aí, já percebeu que o Sol está chegando, tanto para formar oposição com Urano, que vai acontecer no dia 13, a gente vai falar a respeito, como também para formar conjunção com Marte no dia 18. A gente tem uma sequência aqui, né, de auge. O Sol, por mais que o Sol traga uma clareza também, porque aqui a gente já considera que está conjunto. O Sol e Marte estão conjuntos nesse momento de oposição. Só que o Sol ainda vai ficar exato com Urano. Então, a clareza que poderia trazer ali para o campo do Marte, né, para o campo da ação, para os temas que ele representa, também sofre essa mesma ruptura, essa mesma transgressão do Urano. A gente vai precisar esforçar um pouco mais para dar uma clareada. E não é um Sol qualquer, né? É um Sol recebendo ali energia de Escorpião. Então fica ainda mais intenso, né? É necessário a gente zelar ainda mais por conta de toda essa energia que, na verdade, é tudo um potencial muito contido, né? Porque o Urano vai catalisar isso e vai querer que libere toda essa bomba aí que está acumulada, né? Ou seja, a gente pode esperar que nos próximos dias, ou muito provavelmente nos dias ali, 2, 3 dias que antecedem essa oposição, que não vai ser fácil no mundo, né, que a gente está vivendo aí, nos conflitos que a gente está vendo, porque o Marte tem a ver com conflitos, o Sol, pela astrologia mundial, representa as autoridades, né, juntando aqui com essa força de Urano, não sei não, mas vamos aguardar aí para ver. Enquanto isso aqui no individual, né, a gente vai cuidando aí para colocar as coisas em movimento, tomar as atitudes necessárias, não ficar parado, não deixar essa carga acumular até o dia 11, né? A gente tem que dar o máximo aí, né? Nem que a gente chegue no dia 11 exausto, cansado, não, né? Afinal é um sábado, então podemos descansar, mas gasta tudo que puder, exercita, movimenta bastante, não deixa essa força guerreira interior acumulado, porque a chance de explodir, de, né, partir ali para uma agressão, de iniciar um conflito, seja de qualquer ordem, vai ser muito grande. Até porque, se a gente for considerar o ponto da mandala aqui, dá para ver que ele está conjunto à casa 7, né? E a casa 7 é exatamente a casa dos relacionamentos. Ou seja, o potencial aí de conflito nas relações parcerias, né? Nos relacionamentos formais, inimigos declarados. Vamos prestar atenção, vamos usar a clareza do Sol e ficar de olho bem aberto aí. Mas o principal de tudo é dar vazão, é colocar esse Marte em atividade máxima aí nesses próximos dias para aproveitar. E a gente vê também que a coisa ainda vai, né? Ainda bem que é um trígono, mas está formando um trígono com Netuno. E eu já falei várias vezes que a história da sabedoria grega em relação a Netuno e Marte é bem complexa, porque Marte assassinou o filho de Netuno. Ou seja, mesmo que seja um trígono, uma energia fluente, né? Se ele tivesse exato ali, a gente teria ainda mais problemas. Mas como está aproximando, a gente precisa prestar atenção. Está indo, né? Vem ali uma ilusão, vai vir alguma coisa, né? A gente pode prestar atenção. Então, às vezes, o Urano traz toda essa imprevisibilidade, toda essa impulsividade, no Marte carregado, e ali às vezes tem um vislumbre ali de uma coisa que é uma ilusão, uma miragem, uma enganação, a névoa de Netuno que jurou vingança e pronto, tá armada ali a confusão, né? O Marte parte para ação, não quer saber e aí tem que lidar com as consequências, né? Causa e efeito, tô falando bastante desse princípio nos últimos vídeos. E o próprio Marte tá em tensão também com o ascendente a 20 graus de Touro, né? É a oposição exata também, que talvez seja o ponto ali que a gente consegue aterrar mais, né? Dar uma pisada no chão mais estável, ter um objetivo, né? Um olhar mais
pragmático, mais prático da situação, com foco na própria realidade, para tomar as atitudes. Pode ser que adiante, pode ser que não. Vai depender de como lidar, depender de como a gente vai lidar com essa energia. Como eu falei, gaste o máximo possível até que chegar no sábado ali e tá exausto fisicamente, não só mentalmente, mas fisicamente. E o signo de Touro ali mostra que a gente precisa trabalhar exatamente na materialidade, né? No plano denso ali, atuando, fazendo, dependendo aí de como for, né? Vamos voltar lá na agenda de quando teve a conjunção para agora a gente entender melhor o que está sendo esse auge, né? O que estava acontecendo lá atrás que agora vai dar efeito ou não, né? Aliás, efeito vai dar. Se o efeito era esperado, né? O resultado era o esperado ou vai ser alguma outra coisa, aí já é uma outra história. E lá no meio do céu, a 22 graus, também tensionado com Marte, o signo de Aquário como bússola, né? Como norte aí dessa mandala, desse momento do auge, reforçando a força de Urano, que é o regente de Aquário, ou seja, a excentricidade, né, a inovação. O Aquário também foca ali muito nos grupos, no social, no coletivo, né, principalmente nos grupos que a gente está inserido. No meio do céu ele vai relacionar muito a vida pública, carreira e profissão. Pode vir daí, porque o Aquário tem os ideais dele, as visões, né? O signo visionário ali, né? Muito importante, eu já falei aqui várias vezes, a gente está na fase de transição para a era de Aquário, então toda vez que o signo aparece, principalmente destacado no meio do céu, em quadratura quase exata com o Marte, né? Que é o que está recebendo essa carga de Urano, que por sua vez rege o signo de Aquário, a gente precisa prestar mais atenção, porque o potencial de ruptura, o potencial de inovação, a estranheza, a excentricidade, tudo isso pode carregar demais o campo da ação. E o que eu estava falando das visões do Aquário, né? Porque o Aquário é dado essas visões de achar que tem grandes ideais ali, que todo mundo precisa seguir aquilo que está sendo determinado. Então a gente vê que essa questão do público ali, né, do meio do céu em Aquário, que torna ele ainda mais social, mais público, mais impossível, tudo isso vai quadrar o guerreiro, né, quadrar a força guerreira interior, que por sua vez está sofrendo a oposição ali de Urano. Ou seja, é um potencial explosivo, bombástico, que precisa de muita calma, né, de lidar com essas forças aí de Marte. A gente tem que lidar com muita cautela, né? Não podemos simplesmente trazer ele à tona de qualquer forma. Tem que ter um certo cuidado, um certo jogo ali para não agir de qualquer forma. E aí eu sempre lembro, né? Agir de qualquer forma é válido quando a gente está com o campo paralisado. Então, tá na inércia, né, vai ali, toma um rompante, o Urano faz essa ruptura e aí a pessoa já sai ali tomando as atitudes que antes ela não estava nem pensando. Pode ser também, mas se não é o caso, é muito importante ter os radares ligados aí, a 1000%. E mais um ponto, né? Para quebrar tudo isso, lá na vida pública, o foco tem que ser beneficiar o coletivo, né, o grupo ali que faz parte, com as ações, que aí quebra um pouco disso. O amor fraternal de Aquário tem que ser usado nessa hora, principalmente nas atitudes. Então tudo que for fazer, né, veio aquela raiva, trabalha essa energia do Aquário de forma positiva, esquece os ideais, esquece a visão que acha que tem que ser imposta para todo mundo e vai legal ali lidando com essa energia que também dá para alcançar muita coisa, né? Essa imprevisibilidade do Urano não é só negativa desde que a gente saiba lidar com ela. O problema é que o Urano é um transpessoal, tá além da nossa compreensão e a gente ainda está desenvolvendo essa consciência em relação a esse planeta. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja aí útil para todo mundo e que a gente consiga aproveitar dentro daquilo que for possível. Eu tinha falado no vídeo da conjunção sobre os nodos, né, e a importância ali que eles indicavam para o futuro da humanidade. A gente vê que esse é um tema recorrente agora na oposição. O meio do céu em Aquário indica que a gente ainda está
moldando esse futuro. Só que eu gostaria de lembrar que muitas vezes a gente esquece que o futuro não existe, né? Toda vez que a gente olha para frente, como a gente faz aqui direto, eu já falei isso em outros vídeos, a gente está sempre olhando para frente, a gente está, portanto, modificando, né? Criando algo que não existe, mas também modificando as possibilidades. É por isso que eu falo, na base do Astrolibertação, a consciência que a gente pode desenvolver, ela é determinante para o resultado que a gente vai ter lá na frente. Então, as pessoas falam muito sobre livre-arbítrio, sobre vontade, sobre poder de fazer as coisas ou não, sobre o determinismo que a astrologia não tem, mas esquece que é a partir da consciência, né, desenvolvendo essa consciência com essa capacidade maravilhosa que a astrologia traz, da gente antever os movimentos, é que a gente vai conseguir moldando ali, né, o mínimo possível dentro da esfera de cada um, né, dentro da individualidade de cada um, mas aos poucos, com essa consciência sendo desenvolvida, a gente vai moldando o futuro da humanidade. Então, pouco a pouco, pedacinho por pedacinho, a gente tem essa oportunidade. Só que aí vai depender da vontade, das escolhas, do livre-arbítrio, né, da ressonância, como eu sempre falo, tem que bater internamente para poder fazer sentido ou não. Então é só para lembrar que a gente fala muito de futuro, mas o futuro é uma grande interrogação, ele pode existir ou não, mas se ele vai existir e a gente tem a possibilidade atual, né? Isso é muito atual. A gente tem a possibilidade de olhar para frente e antever esses movimentos, então a gente tem que aproveitar de forma consciente e trabalhar em nós cada vez mais a consciência de cada uma dessas energias. E para fechar, eu falei da ressonância que o Marte tem com o campo do trabalho, porque eu falei que ele é a força guerreira interior, né? Aquilo que move a gente, aquilo que pode causar a realização das vontades solares. E o trabalho é onde a gente passa boa parte da vida ali construindo algo, né? O potencial da gente, inclusive, mudar a nossa vida, tudo tem um pouco aí dessa energia do trabalho. Dificilmente, raras as exceções que conseguem fazer alguma coisa sem trabalhar. Então é muito importante entender que as imprevisibilidades, todo esse efeito que o Netuno está trazendo, também vai impactar a esfera do trabalho, né? Uma esfera ali, uma área da vida que já está muito, né, debilitada por vários motivos. Eu cobri alguns aqui no canal, pela própria passagem do Urano em Touro, né, mexendo com isso, trazendo novidades, trazendo modificações onde as coisas eram muito estáveis, então causando progresso, mesmo que a contragosto, né, as pessoas estão sendo, na sua grande maioria, arrastadas por esse progresso. Agora, mais uma vez, no campo do trabalho, a gente vai sentir essa atuação aí de Urano a partir da energia de Marte. Então tem que zelar ainda mais também por essa área, porque a impulsividade também pode se manifestar ali. O potencial de conflito, né, de fazer alguma coisa, vamos lembrar que está em Escorpião, de fazer alguma coisa que precisa ser escondida ali. Então tudo isso são potenciais que a gente precisa prestar atenção, não só no dia aqui que eu vou postar esse vídeo e até no dia da oposição, lá no sábado, mas também nos próximos dias, porque o potencial não vai ser diminuído e a gente precisa, né, pegar ali os pontos de luz que essa mandala trouxe pra gente para aproveitar. Mas o principal é entender que sem essa força do Marte, sem essa energia toda do guerreiro dos deuses, a gente não alcança as coisas que a gente quer. Então fica aí essa reflexão para que cada um veja, né, como tá lidando com as atitudes, né? Não adianta ficar só no mental, é preciso no plano denso, no plano da matéria, no mundo em que a gente está, a coisa precisa ser moldada com as mãos, né? Então a gente precisa realmente de ação, de atitude, de sair da onde a gente está e buscar realização, né? Impulsionar as coisas a partir dessa energia, mesmo que seja na raiva, mas precisa movimentar de alguma forma, porque senão nada acontece. Pensar, imaginar por si só não vai realizar
aquilo que a vontade do sol está mostrando ali no mapa natal. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os trânsitos ou entender o Marte aí do seu mapa, pode estar às vezes com essa sensação de que as coisas não fluem, não caminham, né, de que tá tudo travado. Pode ser ali a raiva, né, reprimida, por exemplo. Tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.